favor, presidente, fique no palco para entregarmos o prêmio, que é a principal razão de estarmos aqui. O Corinthians está correndo um risco seríssimo. Nós estamos com a nossa imagem afetada. Deixa o André falar. Depois todo mundo chama o Corinthians de time da máfia. A história do Corinthians será uma das manchas. Uma das manchas. E no final vai dar rolo. Inegavelmente será um desastre. O jogador, se for do Corinthians, um menino, se ele for vendido, um garoto do Corinthians, o Kia tem 20%. Isso. O que ocorre é o seguinte. O jeito que assinou esse contrato, tem que ser preso. Fala, torcedor corintiano. Como o Corinthians se afundou em dívidas? Veja o que esse jornalista falou. É uma investigação, um inquérito aberto pela Polícia Civil para um suposto caso de lavagem de dinheiro no Corinthians. Como se eu tivesse feito a coisa mais horrível do mundo. Felipe, você não fez a coisa mais horrível do mundo, mas você errou. O diretoria pode ter errado também, a diretoria pode ter errado também, mas você também sabe que errou. Eu errei, todo mundo errou. Felipe, mas o culpado da história que a torcida tá xingando sou eu. Felipe. O mercenário sou eu. Muito, Andrés, é o seguinte, há mais ou menos um mês, o site oficial do Corinthians, numa atitude até que eu considero louvável da parte de vocês, divulgou lá a quem pertence cada um dos jogadores, 30% para um, 20% para outro e tal. Só que a partir do instante desta divulgação, várias informações divergentes surgiram. Então eu queria saber se você admite rever e corrigir as porcentagens e nomes que não estão presentes ali. Um prazer falar com você, Cléo. Desculpa, o que estão lá está correto. O único problema que houve foi o Zelão, que nós nos enganamos, mas já corrigimos. E daqui 15 a 20 dias, todo o departamento de futebol amador do Corinthians, desde o primeiro contrato profissional do atleta com 16 anos, será colocado no site as parcerias, quem tem porcentagem, quem não tem. Infelizmente, não posso pôr os valores, mas minha vontade também seria pôr os valores. Senhor presidente, o Lulinha, quantos por cento do passe dele são de Wagner Ribeiro, empresário que antes dominava o São Paulo e que estranhamente depois veio dominar também as categorias de base do Corinthians, ao lado dos empresários Bernardo, Marcelo de Jean? Bom, então você tem que se informar melhor. Infelizmente, o Wagner Ribeiro, infelizmente, o Wagner Ribeiro tem 21 atletas nas categorias de base, contando com o amador. Isso é coisas que vem do Corinthians. Ele é procurador. Sim. Ele vem com esses atletas. O Marcelo de Jean, se não me engano, tem 3 ou 4. Sim. E o Bernardo tem 1. Sim. E já saiu, que é o Wilson. Sim. Agora, mas o Lulinha tem 30% dos direitos econômicos na renovação no começo do ano. Foi dado por nome do atleta. Se o atleta vai ceder para o empresário ou não, a pergunta tem que ser feita pelo Lulinha. Mas 30% são do Wagner Ribeiro, né? Não, 30% é o nome do atleta. Agora, se ele vai ceder 10 ou 5 ou nenhum pro empresário, é problema dele. O Corinthians está 70% do Lulinha? Só 70%. 70% do Lulinha. Então eu estou querendo informar aqui que não é do Lulinha, é do Wagner Ribeiro. O contrato está em nome do Lulinha. Agora, se ele vai acertar por fora ou dividir com o empresário, aí já não é problema nosso. Como você definiria a parceria do Corinthians com a MSI Kia? É um desastre. A parceria do Corinthians, em uma palavra, você definiria como? Mal necessário. Mal necessário? Roque Cittadini, diga. Que provas faltam nessa parceria Corinthians-MSI? Este é o papel da MSI e do Sr. Kia. Ele, na verdade, é a fachada de investidores que não podem aparecer ou não querem aparecer ou não devem aparecer. Ou até teria um problema se aparecesse. E um clube sério, como é o Corinthians, não pode fazer uma parceria com alguém que você não sabe com quem você está negociando. O que há de suspeito? Claramente suspeito. Todos os negócios são feitos na Argentina, em Portugal ou no leste europeu ou com São Caetano. Não consegue fazer negócio com ninguém. O Kia abriu empresa aqui no Brasil, isso ficou provado dentro do Corinthians. Ele é um dos investidores, ficou provado no Ministério Público. Tem outros investidores que ele diz que não querem aparecer, que não querem saber. Isso já não é problema meu. Eu aqui não vou discutir se o Kia é laranja, se não é. O Kia é um cara que está no Brasil há 1 ano e meio, trabalhando bem ou mal para o clube. Isso cada um tem a sua opinião. Agora, eu acho que nós somos um país sério. Eu ainda acredito nas autoridades. Então não é inadmissível uma pessoa daqui há quase 2 anos trabalhando e não é que se esconde, está todo dia aí. Mas é o seguinte, eu digo o seguinte. O clube, o Corinthians está correndo um risco seríssimo. Nós estamos com a nossa imagem afetada. Deixa o Andrés falar agora, depois você fala. Todo mundo chama o Corinthians de time da máfia. Deixa o Andrés falar agora, Andrés. A MSI de Londres contratou o Tevez por 22, não sei quantos milhões de dólares na Argentina. O Corinthians fez um contrato de 2 anos de trabalho com Carlitos Tevez. Certo. Durante 2 anos é do Corinthians. Os outros 3 anos é uma empresa, não sei o que, aonde, em Londres, eu não sei aonde que comprou. Vocês não sabem? Não sei, é a MSI. No caso seria a MSI. Quem assinou toda a contratação... Por 2 anos foi o Corinthians. Quem assinou o contrato de compra do jogador foi o Corinthians e a MSI não aparece nem como testemunha. O problema é o seguinte, se for vendido o Carlitos Tevez hoje, pelo contrato é 20%
do valor é do Corinthians, 80% da Então eu errei em 5%. É 20% do Corinthians. É um escândalo, né? Ele tem 80%, o Corinthians tem 20%. Não, foi feito o contrato, assim como o jogador do Corinthians tem 80%, na verdade, e ele 20%. Na verdade, O jogador, se for do Corinthians, o menino, se ele for vendido um garoto do Corinthians, de todos que eram o Kia tem profissionais. 20%. Isso. o que ocorre é o O seguinte: sujeito que assinou esse contrato, ó, tem que ser preso. o pós-parceria com o MSI vai ser dramático pro Vai clube. ser? Será Quando acabar dramático. o contrato? Será dramático. Dramático Vamos ver se como? foi pior que ou melhor. Será dramático, primeiro, porque o Corinthians vai estar com o nome dele envolvido com grupos complicados e vai ter e desestruturado totalmente. A história do Corinthians será uma das manchas. Uma das manchas. E no final vai dar rolo. Inegavelmente será um desastre. Ronaldo Fenômeno foi parar no Corinthians de que forma? É verdade que você fechou o contrato com ele num banheiro e assinou depois num guardanapo? Como é que é essa história? Você trouxe o Ronaldo numa conversa com ele no banheiro de um hotel? Como é que é que isso? eu fumo, ele não fumava, eu fumava, então eu tinha que ir no banheiro fumar. É que nem beber, ele não bebe, eu bebo. O Ronaldo é um cara que não fuma, não bebe, nem quando jogava. Então eu tinha vontade de fumar, nem gordo. Falei pra ele, vamos no banheiro, fumar um cigarro. E lá eu falei, quando eu tenho que ir embora pra São Paulo, os caras estão fazendo empresário falando, aí é loucura. Não, volta lá e fala o que você quiser. Eu falei, eu vou falar que vai, fala o que você quiser. Quando eu voltei, eu falei, vou te pagar tanto, fazer isso. Ele falou, sou jogador do Corinthians. E foi feito num guardanapo realmente que eu tenho até hoje. Quando foi jogar, nós percebemos que o problema não era só de comando técnico. O que temíamos se comprovou. O presidente que diz que gostaria de entrar para a história, se não for por títulos, por pagar a dívida, que só faz aumentar a dívida e não ganha títulos. O problema do Corinthians é evidente. Tem um banana que está lá preocupado em pagar as próprias dívidas, que não são poucas, fruto da falência de uma casa de bingo que ele tinha aqui na Avenida 23 de Maio, Circus Club, tá? E que essa é a preocupação dele, e que usa o Corinthians para isso. É uma situação tão grave que ele está ameaçado de perder a eleição por um candidato de oposição que é tão ruim ou pior do que ele. Sobre uma investigação, um inquérito aberto pela Polícia Civil para um suposto caso de lavagem de dinheiro no Corinthians. É uma época eleitoral, a gente tem que tomar cuidado com notícias assim, se você quiser falar, enfim. Mas minha pergunta é um pouco mais ampla. Com tudo que foi aplicado no Corinthians, de transparência, de investigações internas, nesses 3 anos, você pegou algum desvio de conduta dentro do Corinthians? Alguém tirando proveito do Corinthians? Não. Primeiro, em relação a esse inquérito, é triste, né? É triste a gente ver denúncias falsas, vazias, anônimas, uns absurdos, e ainda ser instaurado um inquérito, né? Mas já foi arquivado. O Dr. Daniel Bielski vai falar sobre isso, sobre esse inquérito. Eu quero que ele fale até para explicar. Agora é uma responsabilidade tremenda, né? Eu vi aí o senhor candidato aí da oposição, é ele que vai resolver todo esse problema. Eu vi ele falando aí, já estava pronto o vídeo para falar que o Corinthians voltou para as páginas policiais. Ele pôs. Alguém pôs. Mas já se sabe, já foi aberta uma investigação também, a pedido nosso, para apurar quem fez esse tipo de denúncia. Agora, queremos ouvir você, torcedor corintiano. Como você se sente diante de tantos desastres que vem acontecendo ultimamente no Corinthians?